Ouvintes da Rádio TV Menorar, nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta pela rádio e também com as imagens desde 2011 na TV Menorar, ao vivo, sendo reprisado esse programa, o Quinta ao Vivo, também na segunda-feira ao meio-dia. Que você possa, em nome de Deus, estar sendo abençoado, realmente, tu e a tua casa, onde você estiver agora, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você interceda, que você ore, que você renove a sua mente, abre o seu coração para aquilo que o Senhor tem para liberar aqui para nós hoje, nesse nosso bate-papo edificante. Tem trazido já, nesses 4 anos de Quinta ao Vivo, desde 2009, né, inúmeros testemunhos, compartilhar, enfim, vários irmãos profissionais de mais diversas áreas que têm trazido toda quinta-feira, né, que são inúmeros programas, já perdi as contas, mas realmente foram muitos programas já gravados, que a gente possa realmente desfrutar, né, de mais esse momento que nós vivemos aqui na era da graça, né, onde a graça, né, superabunda os pecados, em nome de Jesus, que a gente viesse se arrepender, se colocar na posição para desfrutar da vida e vida em abundância que Jesus tem para nós, porque tudo isso está escrito na palavra, né? Glória a Deus. E convidar os irmãos a abrir 2 Coríntios 9, né? 2 Coríntios 9, a palavra que o Senhor deu aqui para nós agora, né? Quem acompanha o programa, também quem já esteve aqui no estúdio, já esteve presente, né, no nosso bate-papo aqui, sabe que a gente, abre a palavra e Deus, né, fala, né? Então, nós temos aqui o manual do fabricante. Se você não adquiriu, adquira, né, em nome de Jesus, porque aqui realmente o livro da vida, né, a Bíblia explica a Bíblia, né, e nos revela de como devemos viver, né, vivendo a vida verdadeira, né, da verdade em Cristo Jesus, praticando a boa nova. E aqui o Senhor nos diz, 2 Coríntios 9, versículo 6, e isto afirmo, diz o Senhor, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, também com abundância ceifará. Oh, glória! Né? Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos ter realidade, né, dessa palavra, né, divina, porque é uma afirmação de Deus, né, que realmente é dando que se recebe, que quando a gente realmente semeia pouco, a gente colhe pouco, né? Isso aí é também figurado, né, aqui no natural, né? Se eu plantar 10 sementes, no máximo que eu vou colher, que eu vou ter são 10, né? 10 arvorezinhas, né? 10 mudinhas de árvore. Agora, se eu plantar 100, né, se Deus permitir, então eu vou colher 100, né? Então, tudo isso nos revela diariamente, né? E Deus vê, né? Claro que essa palavra ministra muito mais que isso. Ela ministra justamente daquilo do nosso coração, né? Aquilo que realmente nós temos feito, realmente inclinado para as coisas do Senhor, né? Se nós temos realmente colocado o reino em primeiro lugar na nossa vida verdadeiramente, né? Quanto realmente nós temos negado as nossas vontades, que é, por exemplo, fazendo a vontade de Deus, né? Quando a gente cumpre com a palavra, obedece a Deus, né? Então, nós compartilhávamos uma vez aqui no nosso bate-papo edificante, alguns anos atrás, né, com o nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves, né, nós tivemos um programa que se chamou Como Combater Espiritualmente o Espírito da Avareza. Né? Como combater espiritualmente o espírito da avareza. E eu me recordo assim que dentro dessa conversa, desse bate-papo, né, porque Deus nos traz talvez essa palavra, esse assunto, porque eu creio que todo mundo quer prosperar também na área financeira, com certeza, né, na familiar, né, enfim, né, quem não quer estar cheio de paz no coração, esse não tem preço. Mas também, né, ter uma sobrinha, enfim, né, para poder investir no reino, para poder, né, estar com as contas em dia, né, para poder multiplicar os denários também, enfim, né, seja como for, né, a direção do Senhor para cada vida, né, o Senhor tem determinados chamados e ministérios para cada um, né? Então eu vejo assim como o Senhor tem operado e tem feito, né? Eu me recordo assim que nós nesses tempos todos o apóstolo compartilhou, né? Porque eu perguntei, mas irmão, né, como é que a gente combate a avareza? Né? É dando. Amém? Sim, só assim. Falei, irmão, é dando, né? Porque daí você vai uma vez, daqui a pouco vai outra vez, daqui a pouco você vai ver, porque na realidade, né, o Senhor, Ele não quer, em determinados momentos da nossa vida, das pessoas, Ele não quer nos levar, né,
você já passou talvez por uma restrição muito grande, você já viveu uma dificuldade muito grande, você sofreu, Deus te deu experiência, mas para quê? Para que Ele pudesse colocar na tua mão uma administração, que pudesse colocar na tua mão recursos, para que você venha obedecer à vontade, sem pensar, né? Aí o que acontece, muitas vezes a gente, né, mas não é que a gente, né, as trevas vão se levantando, falsos mestres, falsos profetas, pensamento daqui, pensamento dali, né, mas só um pouquinho, né, agora já tá meio alto o dízimo e a oferta, né, já está dando um montante muito grande, e daqui a pouco começa a pensar, mas o que será que está sendo feito com esses recursos, né? Mas na época que a gente não tem nada, e vive na pobreza, quase na miséria, eu não digo na miséria porque nós temos Jesus, Jesus não deixa faltar nada. O básico, a ração diária, Deus vai prover, né? De uma forma ou de outra. A gente não pensa essas coisas. A gente só pensa que imagina só, né, se eu tenho 100 mil, né, por mês, eu posso dizimar 10, que é uma lei. Então, amém, são 10 mil. Né? 10 mil. E você pode, né, ofertar 10 mil, que seja, né? Nós vivemos na era da graça, nós temos hoje Cristo dentro de nós, né? Por que a oferta vai ser menor do que a obrigação, né? Mas amém, né? Isso é uma coisa particular de cada um com Deus, né? Para orar. Aí você, daqui a pouco, então, você tem 10% de dízimo, 10% de oferta, aí você tem 20%, né? De 100 mil é 20 mil, amém? Mas 20 mil é 20 mil. Né? Não, para tudo. Mas quanto está ficando para você investir, para você multiplicar e para você viver? 80 mil. Olha os enganos, né, que Satanás tem colocado nas nossas mentes. Porque a gente tira o foco, primeiro, né, do que Deus já fez por nós. E a gente passa a olhar para os 20 e até esquece do que Deus está nos dando, que são os 80, verdadeiramente. Então, assim, eu glorifico a Deus, né, que Deus nos deu essa passagem agora, né, que a gente venha estar semeando, que a gente venha estar investindo no reino, que a gente volte, né, para o primeiro amor também, né, nessa área, porque Deus nos deu experiência, Deus realmente proporcionou para nós muitas coisas. Eu tenho certeza que nós, nesse momento que o Senhor nos traz aqui hoje, é para poder tocar, para que você, meu irmão, minha irmã, também prospere financeiramente, irmãos. Né? Que você possa realmente se desprender da carne, desse grande ídolo, né? Que o mundo, que você foi treinado, eu também, né? Nós somos adestrados a idolatrar o dinheiro, né? Por causa do status, por causa disso, por causa daquilo, porque o dinheiro compra tudo, né? Mentira, né? Senão não tinha gente se suicidando, senão não tinha gente tomando um antidepressivo, né? Senão não tinha esses absurdos que a gente está vendo hoje no mundo, né? E a gente vê hoje quantas pessoas que são ricas são infelizes, porque o Senhor, né? O Senhor é que nos edifica, é só o Senhor que preenche a nossa alma. Essa é a realidade, né? E é só Cristo. E isso que eu estou compartilhando com os irmãos é uma realidade que eu tenho dentro de mim, né? E que você possa testificar aí dentro de você, né? Com todas as experiências que Deus tem te dado, toda a verdade que Deus já te revelou, todo o conhecimento, mas que não seja letra, né? Que seja vida dentro de cada um de nós, para a gente praticar e renovar a mente e começar de novo, né? Porque o objetivo do programa hoje é reconciliar com Deus, né? Que a gente possa acertar e consertar todas as coisas e que a gente possa, em nome de Jesus, né, permitir que Deus faça isso nas nossas vidas. Então, na sequência aí, vou passar então para, inicialmente, né, já presente aqui conosco, né, glória, nossos irmãos aqui, né, num bate-papo edificante, aqui na cidade de Agudo, nossos irmãos queridos, amados, né, a Carla e o Thiago Verpe, podendo compartilhar conosco aqui, né, as experiências, né, que Deus tem trazido durante esse percurso todo, né, que Deus tem nos dado, tem colocado, inicialmente com a Carla, então, amém? Boa tarde, ouvintes e telespectadores. Com imensa alegria que eu estou aqui compartilhando com os irmãos um pouco não, muito que Deus tem feito e que Ele vai fazer ainda, né? Mas eu gostaria de pedir para os irmãos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 2.
Amém. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Estava me lembrando aqui sobre dízimo e oferta. Há 16 anos atrás, no meu primeiro emprego, eu tinha deixado o dízimo separado. Passei pela loja e vi na vitrine uma calça, exatamente o valor do dízimo. Eu olhei para aquela calça assim, mês que vem eu dizia. E fui e comprei a calça. No outro dia eu fui demitida. Eu digo, amém, Senhor. Aprendi a lição. O Senhor é tremendo. Eu não quis dar os 10% para o Senhor. O Senhor, não. Vamos lá que eu vou te ensinar, então, a ser fiel comigo, né? Mas uma outra experiência também foi quando eu comecei a trabalhar com chocolate. Essa foi tremendo como todas as outras, né? Eu estava trabalhando com chocolate e não tinha muita experiência. E o chocolate ele tem que ter uma batida certa, uma temperatura certa para ele não colar na forma. E eu comecei a trabalhar com aquele chocolate, batia e botava na geladeira e quando tirava derretia o chocolate. E isso eu fiz umas 3, 4 vezes e tinha uma pessoa me auxiliando, ela se acalma, né? E eu disse, Senhor, me ajuda. Preciso de ti. Já estava no desespero porque eu tinha que produzir, não tinha como, não estava dando certo. E eu digo, Senhor, envia um anjo especializado em chocolate, Senhor. Sério, a pessoa olhou para mim e riu. A partir dali, irmãos, nenhuma mais colou. A partir daquele dia, eu não mudei nada. Foi só a fé, porque tudo que você tem que pedir, você tem que pedir a Deus. E Deus me enviou, me deu sabedoria, enviou uma unção ali para me fazer aquele chocolate. E essa foi uma das assim que Deus marcou muito, porque essa pessoa que estava junto comigo, ela foi muito tocada. E ela também começou a buscar o Senhor através disso. Que foi uma experiência, sim, pequena, mas grande, sabe? Porque foi muito interessante, os meus chocolates ficaram com um brilho que não tinha ficado antes. Ficaram com uma textura que não tinha antes. Porque eu pedi a mão do Senhor, a mão que é o Deus perfeito. Né? Que Ele tem toda a sabedoria, Ele sabe todas as coisas. Né? Então foi uma experiência assim, única. E outra área que Deus opera muito na minha vida é a área do perdão. E eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus 18. (21 e 22). Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes. Mas até 70 vezes 7. Amém. No início da minha vida na igreja, o Senhor me libertou de várias maneiras. E trouxe a revelação ao apóstolo o porquê que tinha tanta coisa, tanta libertação, que seria por rejeição. E eu olhei para o apóstolo e disse assim, mas como rejeição? Se meu pai e minha mãe me deram tudo o que podia, não podia me dar muito, mas me dava o que podia. Nunca deixou faltar roupa, comida, brinquedo. E eles não estão falando disso. Eu estou falando o espiritual. Chega em casa, pede perdão para o teu pai, para tua mãe, por eles terem te rejeitado e libera perdão para tu ter essa mágoa com eles. E eu fui o caminho todo chegando em casa, treinando no caminho como é que eu ia chegar e falar isso para eles. E eu me lembro assim que eu sentei no canto da mesa redonda que a gente tinha na cozinha e disse assim, pai, mãe, quero pedir perdão pela mágoa que eu tenho porque vocês me rejeitaram e liberar perdão para vocês, tá? Peguei e virei as costas. Fiz a minha parte. E no dia dos pais, meses depois, descascando batata,
né? Minha tia estava conversando comigo e eu disse assim, tia, dói saber que alguém te rejeitou. O Senhor na hora falou comigo, tu não perdoou? Te dói? E quando a gente perdoa não dói, tá te doendo ainda. E aquilo foi trabalhando em mim, que era um domingo, e aquilo foi trabalhando o domingo inteiro. Eu não perdoei, tá doendo. Chegou domingo no culto, assim, no começo do louvor, e eu disse, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Mas se tu queres que eu perdoe o meu pai, tu me leve até ele. Daí aquilo forte, uma unção forte, forte, forte. Eu não senti ir até o meu pai. Parecia que eu estava flutuando, assim. A sensação que eu tinha que eu estava flutuando. Cheguei, abracei e chorava, ele não entendia o porquê. E eu digo, eu quero te liberar perdão agora e te pedir perdão pela mágoa que eu tenho contigo, por ter me rejeitado ainda no ventre da minha mãe. E, irmãos, foi uma unção tão forte que o resto do culto eu me senti como uma pena leve e solta. Porque rompeu no mundo espiritual aquilo que empreendia nós dois, que é um peso, um fardo, o Deus rompeu aquilo ali aquela hora. Mas não foi porque a Carla quis, foi porque Deus permitiu, foi porque Deus quis, e onde eu disse, Senhor, se tu quer, eis-me aqui. Porque por minha vontade, foi aquela da boca para fora que eu disse aquele dia sentada na mesa. Mas quando eu deixei Deus operar, quando eu confessei para Deus, eu não posso fazer isso sozinha, Deus veio e trouxe aquela libertação mesmo, aquela real libertação que hoje eu falo disso e não me dói. Isso é a maior prova do perdão, quando a gente deixa Deus conduzir. Não doer, não ter dor. E outra situação foi que quando eu voltei para Agudo, quando eu comecei a trabalhar com meu pai e com minha mãe de novo, eu e meu irmão, a gente sempre teve muito aflito, assim, nós dois, né? Então, um dia nós estávamos discutindo e a gente só não houve agressão física porque minha mãe interferiu no meio, mas foi o dia que a gente mais discutiu. E eu fui para Cachoeira aquele final de semana, muito triste com aquilo, muito magoada, muito ressentida, mas o que está acontecendo? Deus, eu não aceito essa situação. E eu dobrei o joelho no quarto de noite, só eu, num quarto isolado, assim, eu e o Senhor. Dobrei meu joelho, botei o rosto no chão e disse, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, o porquê disso, o porquê dessa amargura, desse ódio entre nós dois, o porquê disso, Senhor, eu não aceito mais isso. Me mostra, Senhor, como eu tenho que consertar. E o Senhor me trouxe um filme, assim, de como eu tinha recebido Ele na minha vida. De como eu tinha tratado Ele desde pequeno. E Deus me mostrou, assim, que desde que Ele chegou, eu tive muita inveja, porque a atenção foi toda para Ele, porque eu achei que tinha tomado o meu lugar. E Ele foi crescendo e eu batia muito nele. Eu nunca, quando ele foi crescendo, eu não demonstrei carinho e amor. Eu estava recebendo somente o que eu plantei nele. Né? E aquilo foi maravilhoso, assim, porque disse, Senhor, então me ajuda a chegar nele e pedir perdão, me ajuda que ele me capacite, Senhor, a chegar nele e pedir perdão. E, irmãos, assim, posso dizer, foi Deus mesmo, que me trouxe toda, né, tudo aquilo. E eu cheguei nele na segunda-feira e digo, vem cá, eu te amo muito, coisa que eu não tinha dito para ele ainda. Eu te amo muito. Me perdoa por todos os tapas que eu te dei, me perdoa por todas as vezes que eu te critiquei, que eu demonstrei ódio. E houve outra sensação de alívio muito grande. E eu acredito assim, que a nossa união assim, tem ajustes, né? Porque eu sou sanguíneo e colérico, dá um choque nos temperamentos. Mas assim, a partir dali eu senti que houve mais harmonia. Houve alguns conflitos ainda, mas Deus está consertando. E cada conflito o Senhor conserta mais uma parte ainda. Cada vez a gente permite que Deus trabalhe mais na nossa vida, né? Então, essas duas partes assim de perdão que foi mais marcantes na minha vida. Né? E hoje eu vejo assim como ele é importante na minha vida. Né? Não que... E é minha cruz, sabe, irmãos? É minha cruz. Mas eu agradeço Deus por isso. É sinal que Deus me ama muito. Né? Porque Ele quer eu junto com Ele lá no milênio. Né? Ele quer junto comigo, então Ele permite isso. Mas era isso, irmão. Amém? Amém. Boa tarde, então, a todos. Que Deus abençoe a todos. É um pouco constrangedor estar aqui, né? Na frente de uma câmera, dando testemunho. Nós estamos aqui no bate-papo. A gente fica aflito, mas
a gente estando aflito impede a nossa cabeça de pensar e Deus age melhor na nossa vida, né? Então Deus está trazendo muito à tona aqui, desde o começo do irmãozinho compartilhando sobre o dízimo, de que há 3 anos atrás, hoje já faz quase 4 anos, eu casei com 18 anos e 6 meses de casamento depois, eu fui morar no Paraná, né? Cuidar de uma empresa que nós tínhamos adquirido. E era para o pai ficar lá e me ensinar tudo. Ele falou, Tiago, eu vou ficar contigo 20 dias te ensinando. E ele chegou numa sexta-feira, no sábado nós compramos as coisas para dentro de casa, no domingo ele foi embora. Né? Amém. Deus tinha um propósito grande na minha vida, né? Me tirando da presença do meu pai, me tirando a família da minha esposa, né? Tirando ela de longe também, que nós 2 somos aqui de Agudo, indo para 800 quilômetros de distância de Agudo, numa região onde nós não conhecíamos ninguém, nós não conhecíamos nada de lá, não tinha ido. Eu tinha ido, mas quando era muito menor, um tempo muito antigo, só de viagem, né? E Deus começou a ministrar em mim a eu cuidar do meu próprio dinheiro, coisa que até então jamais tinha feito. Tudo que eu precisava, eu pedia para o meu pai e para minha mãe. Era tão fácil, né? A gente precisava, estava com vontade de comprar alguma coisa. Mamãe, eu estou precisando de tal coisa aí. Podia me dar, me alcançar? E a partir daquele momento, daquele dia, nós começamos então a ter a nossa própria casa, as nossas próprias coisas, os nossos próprios desentendimentos, né? E eu acho que Deus sempre faz as coisas pelo melhor nas nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus já ministrou muito isso na minha vida, que Deus sempre faz as coisas pelo melhor para nós. E nos levar a 800 quilômetros de casa por 2 anos, hoje me traz a melhor coisa da minha vida, que é eu ter uma esposa submissa a mim, uma esposa que faz o máximo para me agradar. Meu casamento é uma bênção de Deus. Meu dinheiro, da minha família, no caso, né? Deus sempre proveu. Naquele momento que nós fomos para o Paraná, o pai falou, meu filho, hoje eu estou te dando as coisas para dentro da tua casa, porém nós estamos passando por uma época difícil lá na empresa, então o salário de vocês vai ser meio baixo. Eu falei, não, pai, dando para se sustentar, tá bom. E como na nossa família houve inúmeros exemplos do que o dízimo faz e do que deixar de pagar o dízimo faz, então desde o meu primeiro salário, desde do meu primeiro dinheiro que entrou na minha casa, eu tenho por lei dentro da minha casa, primeiro vem o dízimo, né, depois vem as outras coisas. E eu tenho a dizer para os irmãos que quando eu dizimava, o dízimo sempre ficou separadinho lá na gaveta, né? Tinha o dinheiro do dízimo e o dinheiro que podia gastar. Chegava metade do mês, às vezes a gente extrapolava, então chegava dia 5, ganhava o dinheiro, né? Então até o dia 15 a gente comia mais doce, a gente jantava mais fora. E aquele dinheiro do dízimo era uma tentação lá dentro da gaveta, né? A gente chegava lá e cruzava do lado, tem aquele dinheiro do dízimo, você podia jantar, olhar um cinema, né? Pegar um cineminha. Coisa que aqui em Agudo não tem, lá no Paraná tinha. Era uma novidade para nós, então. Mas, amém, Deus sempre nos deu força para não tocar no dízimo, que o dízimo era do Senhor. A gente tinha essa consciência, porque em momentos que nós passamos por dificuldade na nossa empresa antes do casamento, e a gente deixou 1 mês de dizimar na empresa, na vida empresarial, na nossa casa. Um caminhão nosso não andou 8 quilômetros de casa com uma carga e tombou. Um trajeto que ele fazia todo dia, uma coisa sem explicação, numa reta, e assim foi em vários pontos. Nós passamos por dificuldade, né? O nosso mercado que nós atuamos é de altas e baixas, e Deus sempre proveu para nós tudo na nossa vida, na minha vida principalmente. Deus me abençoa muito.
E confesso para os irmãos que às vezes quando eu não tinha dinheiro, vinha uma carga para nós lá e a mãe e o pai mandavam carne, mandavam pinhão, coisa que é a minha paixão, e chegava tudo para nós lá, e aquilo ali nos mantia, sabe? Era Deus provendo para nós, e eu nunca reclamei, nunca passei isso aí pro meu pai, falei, pai, tá pouco, não tá? Eu falar, o que dava para espremer, a gente espremia, né? E quando faltava, a gente reclamava, ô pai, manda uma carne aí de baixo, que aqui tá muito caro, né? Sabe, um custo de vida lá era mais alto que aqui de baixo. Mas amém, como eu falei, tudo foi uma bênção para mim. Deus, então, desde lá, Deus tem provido, assim, grande na minha vida, que quando eu me senti em dificuldade, que estava apertando o salário, tinha as varreduras que sobrava da empresa, nós jogava fora, sabe? E tinha um senhor lá que alugava para nós o galpão e ele estava reclamando daquilo ali. Que não podia, que aquilo ali era errado, por causa do meio ambiente. E teve até o Ministério da Agricultura veio lá e proibiu nós de jogar aquelas varreduras fora. E aquilo estava acumulando em bags, né? São umas embalagens grandes, né? De 1 tonelada, mais ou menos. E a gente estava jogando aquilo ali e estava acumulando lá no canto do galpão. E surgiu, então, um comprador dessas varreduras e foi uma bênção de Deus que eu, com a autorização do meu pai, né, a gente conseguiu essa colocação e ele comprou e aquilo ali nos ajudava, dava uma renda extra, né? Deus proporcionou para mim um empresário, né? Até então não me considerava empresário, eu era um funcionário, mas hoje já me considero. Então Deus me proporcionou até trabalhar de garçom para ajudar na renda, né? Mas tudo foi uma bênção para mim, tudo Deus teve a trabalhar porque eu era muito tímido. Eu confesso para os irmãos que a minha timidez era muito grande. Então, quando me falaram, vamos trabalhar de garçom, eu falei, vamos. Falei, tá precisando, né? Final de semana a gente ia. E confesso para os irmãos que eu entrei para dentro daquele restaurante, era um boliche, né, no centro da cidade, de uniforme. E entrei e comecei a ir pro lado do balcão e começou a vir gente. E começaram a falar, vai lá, atende lá. Eu falei, não, vai, que tu tá sobrando aí do meu lado, né? E, irmãos, aquilo foi um trabalhar do Senhor tão grande na minha vida. Eu era uma pessoa, hoje sou ainda uma pessoa irada, sabe? E a gente chegar, atender o público, tentar fazer o melhor, sabe? Como um garçom. Hoje eu sei o que é um garçom, sabe? Então, quando a gente vai num restaurante, alguma coisa, a gente entende o lado deles. Mas um dia estava bem movimentado e um senhor me pediu, me dá uma pizza. E eu também, amém. Fui lá, fiz o pedido da pizza. E estava demorando para fazer a pizza. Era só um pizzaiolo que tinha. E aquele senhor me chamou lá, oi, vai vir ou não vai? E eu, amém, estou indo lá para ver. Cheguei lá. Tinha mais uns pedidos ainda na frente, voltei, eu falei, só tem mais 2 lá na frente. Mas tu tá passando pizza na minha frente, né? Eu já vi pessoa sendo atendida aí que pediu depois que eu. Eu falei, olha, a ordem lá que tava lá, que são 2. E assim vai, Deus trabalha muito na minha vida, porque a ira se levanta, sabe? E aí a gente pensa assim, eu vou xingar ele, porque pelo amor de Deus, onde é que já se viu, ele tá me xingando por causa de uma coisa que eu não tenho culpa. E eu não vou aguentar, ele tá de cisma pra cima de mim. Mas se eu perder o emprego agora vai fazer falta, né? Então a gente se mantinha na calma, a gente se lembrava, né, de que aquilo ali era uma aprovação de Deus, um trabalhar de Deus na nossa vida, me dando mais, tirando de mim aquela timidez que me impedia, acho que muitas vezes, de falar de Cristo também, que hoje também é um ponto negativo na minha vida, né? O falar hoje já não é mais tanto, mas antigamente era muito pesado para mim dizer, eu não vou tomar bebida alcoólica, eu não gosto de tomar. Mas tu não bebe por quê? Eu falei, não, eu não bebo por uma opção minha. E nunca falei que eu ia na igreja. Mas hoje eu falo, eu não bebo, é uma opção minha. E Deus diz que no fundo de cada copo de álcool habita uma serpente. E essa serpente nos engana muito. Enganou Eva, enganou Adão. E por isso eu opto por não beber hoje, né? E então, como eu estava falando para os irmãos, não fugindo já do assunto, senão a gente
acaba se perdendo no tempo aí. O dízimo para mim, além de hoje eu dar com alegria, né, que todo o dinheiro que entra dentro de casa, só, não vou dizer para os irmãos com assim, todo o dinheiro, mas eu tento tudo aquilo que eu vejo entrar para dentro da minha família, eu dizimo. Deus me abençoa grandemente, porque está escrito em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Deus é muito misericordioso comigo, as misericórdias de Deus são infinitas para comigo. Eu erro, eu peco, Deus me ministra a cada dia uma nova área, sabe? E além de todos os meus erros, de tudo aquilo de errado que eu já fiz na minha vida, Deus jamais me deixou, por testemunhos anteriores, assim, tanto na minha área de saúde, Deus tem me abençoado muito sempre, quanto a minha área material, tudo, sim, que os irmãos imaginarem que eu possa desejar, Deus me alcança. Tudo a seu tempo, tudo da vontade dele, tudo eu entrego nas mãos de Deus. Uma grande coisa que Deus tem me abençoado, de último, foi então que antes de eu ir para o Paraná, eu tinha ganhado uma bolsa de estudos. E aquilo então eu perdi, né? No momento que eu tranquei a minha matrícula por 2 anos e voltei a estudar. E Deus me capacitou a ganhar novamente essa bolsa em uma outra área, um outro curso, né? Que hoje eu vejo que Deus faz tudo pelo melhor, como sempre já falei, que hoje é mais produtivo para mim essa área que Deus me colocou, que não partiu de mim. Desde o primeiro dia de que eu entrei na faculdade, o primeiro curso, hoje eu já passei por 3 cursos, o primeiro curso era de minha vontade, sabe, eu entrei por mim. Com 3 dias o Senhor me oportunizou outro curso, que foi quando eu ganhei a bolsa. Esse já partiu de Deus, porque eu nem sabia que eu estava concorrendo. Eu tinha feito naquela época o Enem, e eu ganhei pelo Enem aquela bolsa naquela época. E Deus me oportunizou, então, naquela época, a troca de curso para uma área que era engenharia de produção, que me envolveu muito. Utilizei lá no Paraná, e estou utilizando hoje na minha empresa. E então eu queria falar também para os irmãos sobre a área do perdão, que também está sendo ministrado hoje. Esses dias lá em casa surgiu então uma leve discussão à noite. Não tão leve, mas amém? Entre eu e meu pai, né? Nós discutimos e acabou um fechando a porta bravo com o outro, né? E um indo dormir bravo com o outro, mas a gente se lembrava assim da palavra que lá em Salmos fala, né? Não deixeis o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Mas o velho homem ainda se levanta e fala assim, não, mas eu não vou lá pedir perdão de noite, deixa para amanhã. E aí, durante a noite, quando a gente se rebela, então, né, isso é uma rebelião da nossa parte contra Deus, o não liberar perdão, o não querer se dobrar, o não querer dar o braço a torcer. A razão causa a divisão, né? Então, e aquilo ali abre uma porta para o diabo vir na nossa mente e falar certas coisas e colocar essa vontade dentro do nosso coração, né? Porque amanhã eu vou falar que eu vou embora. Não dá, assim não dá. Porque onde é que já se viu? Isso não tem fundamento. Eu não vou estar toda hora me humilhando, né? Mas é isso que Deus quer, que a gente seja mansos e humildes, né? Mansos e humildes. E as 2 coisas faltam para mim, mansidão e humildade. E chegou no outro dia de manhã e eu agitado, falei, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje vou falar para ele que chega, que não quero mais. E não dá, porque assim, e aquele a revolta dentro, né? E irmãos, eu confesso para os irmãos que durante muitos dias eu sempre acordava cedo, 7 horas da manhã, a gente acordava e ia trabalhar, e naquele dia, 8h30, e nada de sair dentro do quarto, Tiago, não vai lá ver a empresa. Não vou, mãe. Bem brabo, bem irado.
E era 9h e eu dentro do quarto, e 9h30 eu dentro do quarto. E aquele sentimento de revolta. E eu falei, mas isso não está partindo de dentro de mim. Eu sei que é uma coisa errada, que parte do inimigo, esses pensamentos, essa revolta, essa ira, essa amargura. Eu vou abrir a Bíblia e vou ver o que Deus tem para mim. Eu não me recordo do versículo, os irmãos procurei e não achei para compartilhar com os irmãos. Mas, irmãos, foi a palavra de Deus falando diretamente comigo, como o irmão falou, que isso aqui é o manual da vida, sabe? E aquele manual abriu exatamente dizendo para ti assim, Tiago, estava escrito assim, para pedir perdão e não guardar amargura, né? E eu falei, amém, é isso que eu vou fazer então. E acabei indo para a faculdade naquele dia de tarde, já com isso em mente, né, de pedir perdão para o meu pai. E falar umas verdades também, né, porque a gente tem que falar umas verdades antes de pedir perdão. E Deus foi me trabalhando, e eu cheguei para o pai e falei, pai, nós temos que ter uma conversa séria, pai. E ele fala, Tiago. Falei, pai, eu quero te pedir perdão, pai, por eu ter me irado ontem contigo. E além de te pedir perdão, eu quero liberar perdão também. Porque eu sei que foi uma brecha que nós deixamos, e o diabo tomou conta de nós, e nós acabamos discutindo, e eu sei que não partiu de ti, aquela agressão, aquela ira, né? E aquela agressividade não partiu dele, né? Eu falei, então eu quero liberar perdão para ti, quero te pedir perdão. E ele olhou bem para mim e falou assim, amém, era isso que eu queria falar para ti também. E eu falei, amém, então, pai, agora nós temos que cuidar, né, para não acontecer mais isso na nossa vida. E para que essa ira e essa revolta não se levante mais. E em nome de Jesus, Deus vai trabalhar na minha vida, na ira, em tudo. E Deus, naquele momento, a partir daquele momento, Deus tem trazido uma paz para nós dois, uma tranquilidade. Nós não discutimos mais nenhuma vez desde aquilo. E quando tenta se levantar a ira, Deus aponta para nós e fala, né, e traz a realidade da mansidão e da humildade, e nós não estamos mais discutindo. E o que eu queria ler aqui para os irmãos, que hoje Deus trouxe, está em Mateus 8, do 23 ao 27, que falou comigo. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Naquele dia, desde de noite e no outro dia, os ventos sopraram, o mar se agitou na minha vida. E só de manhã, às 9h da manhã, do outro dia, veio a realidade de que eu deveria clamar para Jesus para acalmar aquela tempestade, para tirar aquela agitação de dentro de mim. Só depois de muito chacoalhar o barco, irmãos, meu coração duro, demorou quase 14 horas para perceber que eu tinha que clamar para Jesus. Jesus, me salva, me tira desse mar agitado. E Jesus é fiel e justo que no momento que eu abri a Bíblia, Deus acalmou aquela tempestade, Deus cessou os ventos, e a noite me trouxe a bonança, né?
que foi receber o perdão e liberar o perdão. E isso é um grande testemunho para mim, uma grande coisa na minha vida. E amém? Amém. Glória a Deus. Ô, Glória, nós temos Vai, né? Então, conosco aqui, presente nesse programa. Vou deixar para as considerações finais em Cristo, né? Para nossa irmã Carla Verpe. E que nós possamos já, né, encerrando esse bate-papo edificante aí, realmente levar aos pés do Senhor, né? Tudo que foi liberado, testemunhado, né? Porque o Senhor sempre nos lembra de que nós temos que consertar, né? Porque às vezes a gente, dizima, eu oferto, Senhor, né? E compartilha com um, compartilha com o outro, né? Dá testemunho. Mas, né, tá ali segurando, tá retendo um perdão, né? E o Senhor nos lembra que nós temos que realmente deixar a oferta no altar, não esquecer dela, né? Nem deixar de fazer, mas que temos que consertar também, né? Então deixa para a irmã Carla, então, nesses minutinhos. Para concluir, sabe, tem uma passagem em Mateus 18, né? Não, perdão. Mateus 5, 23. 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Amém, irmãos? Isso é tremendo porque é incrível assim o que Deus faz nas suas vidas, mas a gente também tem que permitir. O Senhor não invade. O Senhor não invade a tua vontade, o Senhor não invade o teu querer, mas tem que se humilhar perante o Senhor e reconhecer que tu é totalmente dependente dele, até para liberar um perdão. Se para respirarmos a gente é totalmente dependente dele, o que dirá para liberar o perdão, que é uma coisa tão importante em nossas vidas? E que não adianta estar diante de Deus se o nosso coração está cheio de amargura. Isso eu tenho aprendido na prática. Irmãos, todo dia eu trabalhar de Deus na minha vida é muito grande. E são nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que Deus opera. E todos os dias a gente tem que liberar perdão. Por uma palavra, às vezes até um olhar diferente, assim, Deus trabalha muito em mim. E eu sou muito assim, às vezes uma palavra boba me machucar. Mas na hora, assim, numa conversa, que em família as coisas são mais fortes, são mais intensas, né? E a gente geralmente machuca os que a gente mais ama e as que a gente mais ama também nos machucam. Mas não é com essa intenção, mas eu sei que é o trabalhar de Deus e isso eu me alegro muito, porque eu sei o quanto Deus se importa comigo. E uma vez eu estava caminhando, indo para casa, e passou um mendigo por mim, e passou um carro importado. Eu digo, Senhor, se tu não tivesse dado livre-arbítrio para o homem, não haveria essa diferença. E Deus na hora me respondeu, vocês não me amariam por escolha, e sim porque não teriam outra saída a não ser obrigados a me amar. E não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente ame Ele por escolha. E eu tive essa experiência assim e quanto mais a gente se humilha perante Deus, mais a gente fica forte. Mais Deus nos dá apoio, mais Ele nos dá força, mais Ele nos dá paz. Então era isso, irmãos, que eu tinha para deixar para vocês. E peço que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. E eu sei que quanto mais a gente buscar o Senhor, mais vitórias nós teremos. Amém? Amém, meus amados. Você que está ligado aí, então, glória a Deus. Que você siga sendo abençoado ricamente. Você que ora, você que intercede. Você que assina a TV Menorá por assinatura. Que você que é um anunciante, você que é um colaborador. Você que presta serviço, você que tem algum produto. Que você possa realmente ser ricamente abençoado em todas as áreas da tua vida, que você possa, em nome de Jesus, né, tomar posse dessas palavras, né, que foram liberadas, né, para que tenha realidade, que você possa viver verdadeiramente, né, não só conhecer, mas que a gente possa ter experiências, né, como os irmãos têm tido, como os irmãos têm testemunhado, né, e testemunharam hoje aqui, nesse quinta ao vivo, nesse bate-papo edificante, que os irmãos tiveram oportunidade, né, pela graça de Deus, de a gente poder, né, estar aqui junto, desfrutando, porque esse bate-papo não é só para o telespectador, é para nós, né, primeiramente, porque aqui corta primeiro, né, em nós. Então, glorificado seja o nome do Senhor, né, e que o Senhor abençoe e siga abençoando, né, suas famílias, né, tua família com teu marido, Marcelo,
né, que você possa estar, em nome de Jesus, né, realmente tendo realidade cada vez mais da palavra e experiência com o Senhor. Também o Thiago, seu esposo. Que Deus abençoe a todos, ouvintes, telespectadores, e que você siga ligado na programação da TV ao vivo e também ligado na grade de programação da TV aberta. Lembrando que pela TV por assinatura você acessa de qualquer sistema operacional, né, sendo iPhone, iPad, Android, enfim, né, Windows, qualquer sistema operacional você tem acesso aos mais, né, de 12 canais, que nós temos 2 canais de áudio também, com mensagens e profecias, né, que você possa estar com orações, que você possa estar ali desfrutando da realidade, do manancial de vida que Deus tem para ti. Acesse o site tvmenorá.com.br e saiba mais, desfrutando do manancial de vida que o Senhor tem oportunizado para o seu crescimento, testificando hoje com o testemunho, né, com as experiências dos irmãos, buscando a palavra aqui na casa do Senhor. Graça e paz a todos.